Aterramento. Um dos objetivos do aterramento de uma instalação pode ser direcionar possíveis correntes de fuga para a terra, protegendo as pessoas e preservando os equipamentos. O aterramento fornece um caminho em paralelo para a terra, de menor resistência. Sabemos que a terra tem menor potencial, logo a corrente tende a ir para a terra e passará pelo caminho que oferecer menor resistência, que é pelo ramo do aterramento. Podemos afirmar então que quanto menor for o valor da resistência de aterramento, melhor ele será. De acordo com a norma NBR 5410, o valor máximo da resistência de aterramento é 3 ohms. O aparelho utilizado para medir a resistência de aterramento é o terrômetro. O aterramento pode ser realizado por diversos motivos, como transmissão de sinais, por exemplo. Logo, o aterramento pode ser tanto um aterramento de proteção quanto um aterramento funcional. O nome de aterramento funcional é dado a todo aterramento que não se destina à proteção. Aterramento do neutro. Quando a concessionária de energia fornece a alimentação em baixa tensão, o neutro é aterrado. O objetivo desse aterramento não é proteção. Em um sistema trifásico equilibrado ligado em estrela, a corrente no neutro é zero. Entretanto, sabemos que a rede não está equilibrada, seja em função do aumento da demanda ou ligações ilegais à rede. Logo, existe uma corrente circulando pelo neutro, e a ligação à Terra é feita para que tal corrente tenha um caminho de retorno. Aterramento de proteção, PE. A proteção contra choques elétricos por contato indireto, quando uma pessoa toca uma massa que não deveria estar energizada, mas está, é conferida em parte pelo equipamento e em parte pela instalação, pois muitas vezes a instalação possui um condutor de proteção. Entretanto, o equipamento não o possui. Em outros casos, o equipamento possui e a instalação não. A proteção só é efetiva se o equipamento possuir um condutor destinado à proteção, ou disponibilizar alguma forma para ligação, e este condutor estiver conectado à Terra através de uma resistência que se aproxime de zero. A seção mínima dos condutores de proteção deve seguir as recomendações da NBR 5410. Segundo a norma para circuitos onde os condutores de fase tenham seção de até 16 mm², o condutor de proteção deve ter a mesma seção. Para os casos em que os condutores de fase tenham entre 16 e 35 mm², deve ser utilizado o condutor de 16 mm². Para condutores de fase maiores do que 35 mm², o condutor de proteção deve ter a metade da seção do condutor de fase. Ainda, de acordo com a NBR 5410, os condutores de proteção devem ser exclusivamente verdes ou verdes e amarelos. Em um circuito funcionando em perfeitas condições, sem corrente de fuga, não existirá corrente elétrica no condutor de proteção. Entretanto, deve-se ter cuidado com essa afirmação, pois caso haja corrente de fuga, ela passará pelo condutor de proteção. Aterramento por razões combinadas de proteção e funcionais. Quando for exigido um aterramento por razões combinadas de proteção e funcionais, as prescrições relativas às medidas de proteção devem prevalecer. Esquemas de ligação de aterramento em baixa tensão. Esquema TNS. Nesse esquema, o condutor neutro e o de proteção são separados ao longo de toda a instalação, mas ambos são ligados à mesma malha de aterramento. Esquema TNCS. Nesse esquema, as funções neutro e proteção são combinadas em um único condutor em uma parte do circuito. Esquema TNC. Nesse esquema, as funções neutro e proteção são combinadas em um único condutor ao longo de toda a instalação. Esquema TT. O aterramento do neutro é diferente do aterramento de proteção. Esquema IT. O neutro da alimentação não é aterrado, existe aterramento apenas para proteção. Na figura abaixo, a impedância entre neutro tende ao infinito, e indica que o neutro não está ligado à Terra.